Graça e paz, queridos! Mais uma quinta-feira, juntinhos aqui nessa live abençoada da nossa igreja. Somos a Igreja Batista e Renovação Espiritual Nova Jerusalém, da Taquara, aí no Rio de Janeiro. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente nessa noite. Deixa eu entrar aqui na live da igreja, porque eu vou agora compartilhar. E o tempo que eu vou entrar aqui na live agora é o tempo que você também tem para compartilhar a nossa imersão de hoje em todos os grupos, com seus amigos. Vamos compartilhar, porque ó, já tô aqui, ó. Aquele tem uma setinha assim. Tem uma setinha. No seu Instagram vem uma setinha aqui, ó, aqui do lado. Você vai clicar ali, ó, e vai começar a compartilhar. E tem os links embaixo onde você pode compartilhar. Eu tô indo aqui no grupo das irmãs, ó, e tô começando a fazer, e nos meus amigos também. Faz junto com a gente, vai fazendo junto com a gente aqui, ó. Já tô compartilhando tudo aqui, todo mundo junto. Ó que bênção. Ó a bênção, olha a bênção. Vamos compartilhar mais aqui também, ó. Ó, já vou chegar até você que tá entrando aí com a gente. Ó, vamos lá. Falta só aqui no grupo das irmãs. Pronto. Já fui em todos os grupos que eu tenho aqui. Ó, grupo das prudentes. Foi também. Já dei tempo de você compartilhar, hein? Então agora vamos junto. Vamos orar nessa hora, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor por essa live, agradecendo ao Senhor porque estamos juntos, agradecendo ao Senhor porque Deus vai falar conosco nessa noite. Com certeza o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações essa noite, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas tuas misericórdias, pelo teu agir, pelo teu bálsamo, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Espírito Santo, agora que vamos estar reunidos em nome de Jesus nessa live, abençoa esse momento, Senhor, esse momento de imersão, esse momento que vamos compartilhar juntinhos sobre os teus mistérios, sobre a tua palavra, sobre o teu ensino, sobre a tua grandeza. Te pedimos também, visita os lares agora, visita as famílias, visita aqueles que se encontram no leito dos hospitais, visita as pessoas enfermas da alma, Senhor. Vai visitando, vai falando, Senhor. Aquele que está na sua condução, aquele que já está na sua casa, aquele que está no seu local de trabalho, ó Deus. Vai agora ministrando sobre essas vidas e vai falando sobre essas vidas, ó Pai. Te pedimos e já te agradecemos por esse momento dessa imersão, pela tua presença em nosso meio, pelo teu amor para conosco, para com a nossa igreja. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deixa eu colocar no silencioso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei porque ele tá apitando aqui, não consigo colocar no silencioso. Vê se você consegue, por favor. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, né, da nossa imersão, que nos leva a refletir sobre o amor de Deus para conosco, né? Deus, quando ele nos salva, ele nos aceita da forma com que chegamos. Mas a partir do momento em que vamos conhecendo mais a Cristo, as transformações vão acontecendo. O agir de Deus vai acontecendo. O mover de Deus vai acontecendo. E aí nós vamos ser transformados de glória em glória. Vamos ser transformados a cada dia. Vamos ser transformados com a esperança, com a graça de Deus, com o carinho de Deus. E nossas atitudes, nosso falar, nosso vestir, nosso cuidar vai mudando com o tempo, por esse tempo de transformação. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre esse cuidado de Deus, sobre Deus ir à busca daqueles que estão aflitos, sobre Deus tirar toda a vergonha e nos colocar num local de honra, sobre Deus, a paz, Manelzinho, que Deus abençoe, sobre o tratar de Deus para conosco.
Deus quebra preconceitos, né? O Senhor, ele quebra, ele despedaça o jugo, ele desfaz os muros. O Senhor quebra as barreiras, porque muitas vezes nós, como homens e como mulheres que somos, seres carnais que somos, cheios de preconceitos, cheios de barreiras, Deus vem para nos mostrar que, como irmãos em Cristo, como servos de Deus, precisamos estar com os nossos corações abertos para acolher a todos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O acolhimento de Deus. Deus nos acolheu. Deus nos ama. E Ele ama você também. E é hora da gente mostrar esse amor ao outro. Muitas vezes a gente guarda esse amor para nossa casa, a gente guarda esse amor para nossa família. Isso não é errado. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Mas também é sobrenatural transbordar esse amor para o outro. Porque tem muita gente carente precisando ver esse amor. Então vamos conversar sobre isso hoje, sobre esse acolhimento, sobre essa revelação, sobre esse chamado, sobre esse amor sobrenatural que de forma da nossa mente humana a gente não compreende e que Deus vai colocando dentro de nós. Muitas vezes a gente ama, porque amar o nosso inimigo não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil amar o inimigo, senão eu vou estar mentindo. Não é fácil você amar aquele que está te caluniando, aquele que está falando, que está agindo contra você. Aquele que muitas vezes você na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Não é fácil você amar aquele que te critica e às vezes vai dizer, como eu te amo, mas por trás está criticando você. Mas Jesus vai mostrar isso, que não é fácil, mas é possível e precisamos fazê-lo, porque o Senhor fez muito mais por nós. Hoje a gente vai subir um nível sobrenatural de Deus. Vamos subir vamos chegar num nível mais profundo. As águas não podem ficar mais nos nossos artérios nem nos nossos joelhos. Essas águas precisam nos cobrir. E isso faz parte do processo de Deus, né? Vamos entrar aqui. Vamos falar sobre a mulher samaritana, tá? A história da mulher samaritana começa quando Jesus, no campo da Judéia, juntamente com seus discípulos, ele decide ir para Samaria. Então você vê Jesus andando pelo campo da Judéia, imagine isso, Jesus andando pelo campo da Judéia, os 12 discípulos lá conversando sobre a cura do cego, conversando sobre a mulher, a viúva de Naim, conversando sobre o leproso, e aí eles perguntam, vamos para onde hoje, mestre? Ele disse, vão para Samaria. E aí todo mundo fica parado, impactado. Oi? Ele falou que nós vamos para onde? Nós vamos para Samaria. Mas os samaritanos não se dão com os judeus. E isso vem lá de trás. Quando a gente for começar a estudar sobre a guerra de Samaria e a guerra da Judéia, eu te explico tudo isso direitinho. Mas no momento, saiba que os samaritanos não se davam para os judeus, eles brigavam muito, mas isso se deu lá no Antigo Testamento, e aí depois eu vou te explicar essa história. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para todos. E surpreendentemente, Jesus marca um encontro com uma mulher, marca um encontro com uma pessoa que ela estaria sozinha, no local que ela ia sempre, no horário que ela iria sempre, porque ela já sabia que não teria ninguém lá. Mas um dia Jesus surpreende ela. Deus marcou um encontro conosco essa noite, porque Ele vai nos surpreender. Em nome de Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3. E eu convido a você a nos acompanhar hoje, que vamos ver muitas passagens bíblicas. Evangelho de João, capítulo 3, verso 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Então Jesus passa o tempo com seus discípulos batizando, e aí ele vai para a Judéia. E a gente sai de João 3 e vamos para João capítulo 4:4. Vamos lá. No caminho teve de passar por Samaria. E no caminho, saiu dali do batismo, saiu ali de Judéia e foi passar por Samaria. Isso era completamente incomum para os judeus.
já que a gente já acabou de falar que samaritanos e judeus não se davam. Jesus então chega em Samaria e aí acontece o primeiro embate. Vamos lá, João 4, de 5 a 6. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se ao poço por volta do meio-dia. Então, Jesus, cansado daquela caminhada, ele se senta à beira do poço. Para algumas versões vão falar sexta hora. A sexta hora significa naquele horário, meio-dia, o nosso meio-dia de hoje, tá? Na meio-dia de hoje, um sol para cada um, como se a gente estivesse agora em Bangu, Campo Grande, tá? Um sol para cada um, aquele sol pegando. Jesus vai até ali e senta naquele local daquele poço. De repente, chega aquela mulher que já estava acostumada a ir naquele mesmo horário, naquele poço, para pegar água, tá? A maioria das mulheres, elas vinham de manhã, onde o sol ainda está mais fraco, ou no cair da tarde. Ou seja, ela ia justamente no horário onde não tinha ninguém. Porque aquele poço para ela era necessário para pegar água, mas ao mesmo tempo significava o sinal da sua vergonha. Porque ela ficava exposta aos comentários. E ela não era bem vista pelas outras mulheres. No entanto, Jesus fala para os seus discípulos, também para não expor aquela mulher à vergonha. Ele chega para os seus discípulos e fala o seguinte: vocês vão para a cidade, vão até a cidade, eu vou ficar aqui. Depois vocês voltam e encontrem comigo. Quando Jesus quer tratar conosco, ele trata na intimidade. Você consegue entender isso? Você quer falar com o teu Deus? Você quer ouvir o teu Deus? Fecha a porta do teu quarto, coloca teu joelho no chão e começa a conversar com ele. É na intimidade que Deus vai falar contigo. Aquela mulher, ela precisava desse encontro. Porque aquele poço cheio de mulheres ali significava para ela muita vergonha. E no momento que Jesus entra nesse cenário, no momento que Jesus aparece nesse cenário, naquele horário, significa uma mudança de vida, uma virada de chave na vida daquela mulher. Jesus começa a se manifestar para aquela mulher, para aquele local de vergonha onde ela iria buscar água, começa a se transformar em local de honra. Ei, querido, Deus vai mudar a tua vergonha para a honra. Basta só você abrir o teu coração e deixar Jesus trabalhar. Porque onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça. Através do apóstolo Paulo, ele declara isso. Então Jesus chega naquele local e vai começar a tratar com aquela mulher. Vamos lá, João 4, capítulo 8. A gente já leu o 8, né? Não. João 4, João 4, versículo 8. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Aí depois passa para o 4:15, por favor. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. À medida que a história vai avançando, essa passagem bíblica você já conhece bem. Essa mulher, ela vai regularmente ao poço, Jesus manda os discípulos saírem. E aí Jesus se apresenta a ela como a água viva. A água que mata a sede. Porque na verdade a sede daquela mulher não era somente uma sede física. Não era só o seu corpo necessitando de água. Mas essa água que Jesus lhe oferece é a água que transforma a vergonha em honra. É a água que tira a tristeza e coloca a alegria. É a água que vai justamente suprir
toda a necessidade espiritual dela, todo o seu interior, e vai responder para ela: agora eu vou colocar a tua vida toda no lugar, eu vou regularizar tudo, deixa eu trabalhar. É o que Jesus está falando para ela. E ela começa a se espantar como é que aquele homem que é judeu, que não, já tem uma história, já tem uma história genealógica, já tem uma história de povo, como é que aquele homem judeu chega para ela sem conhecê-la e começa a falar da vida dela e lhe oferece uma água que mata a sede. A primeiro momento ela não crê que aquela água possa ser espiritual, porque ela ainda está num nível humano. Mas quando ela começa a conversar com Jesus, ela começa a subir o nível e começa a entrar na sua espiritualidade, começa a compreender, não é de sede física que esse homem fala, mas é de uma sede mais profunda. Esse homem me conhece por inteira. Esse homem ele não me conhece por metade. Esse homem não está interessado no meu físico, mas esse homem está interessado no meu interior. Ele traz paz, ele traz luz, ele traz vida, ele traz conforto, ele traz alimento. Esse homem tem algo especial. É um homem diferente. E aí a gente avança lá para João 4, do verso 16 ao 18. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Aqui, Jesus dá uma revelação sobrenatural sobre a vida daquela mulher. E ao mesmo tempo a gente vê como aquela mulher começa a entender o sobrenatural de Deus, porque quando aquele homem começa a conversar com ela e pede para ela chamar o marido, ela fala a verdade. Sabe por quê? Jesus conhece a gente por dentro. Sim. Jesus vê aquilo que os outros não veem. Quem é você quando ninguém te vê? Com todas as falhas, com todos os pecados que aquela mulher carregava, que nós hoje carregamos também, quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós quando não tem holofotes virados? Quem somos nós quando a gente não está com o microfone na mão, no ministério de louvor, ou fazendo a oração no início do culto, ou pregando? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quem somos nós quando estamos dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles que nos conhecem no íntimo? Quem somos nós? Jesus conhecia aquela mulher. E Jesus tinha certeza que aquela mulher falaria a verdade, porque Deus sabe todas as coisas. O salmista diz, antes que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces. Diz o salmista. Antes que eu comece a glorificar e que eu comece a pedir, tu já o conheces. Há algo que eu possa esconder do Senhor? Não existe. Mas se faz necessário a gente declarar e falar, sabe por quê? Porque o Senhor quer ver a nossa sinceridade. Querido, seja sincero consigo mesmo. Quando você estiver triste, fale para o Senhor, Senhor, eu não estou bem, eu preciso da tua ajuda. Quando você estiver feliz, você glorifique e diz, Senhor, muito obrigado por essa alegria. Quando você precisar de ajuda, corre para o teu Deus. Não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Corre para o teu Deus e pede socorro. Quando você precisar de um abraço, corre para os pés de Jesus e pede socorro. Porque dele a gente não se esconde e ele nos conhece por dentro e por fora. Eu não sei quantos fios
de cabelo existem na minha cabeça, mas Ele sabe todos. Ele sabe um a um. Porque Ele nos conhece, porque Ele nos criou, porque Ele nos fez sua imagem e semelhança. E isso é muito profundo e é muito amor de Deus. Nos fazer imagem e nos fazer semelhantes. Assim como eu e o Pai somos um, vós sois um em mim. Nós somos um em Cristo Jesus. E em nenhum momento Jesus chegou ali para expor a vergonha daquela mulher. Em nenhum momento Jesus, o único que poderia julgá-la, não a julgou. Pelo contrário, ele estendeu a mão. Tirando aquela mulher de uma prisão espiritual. Tirando aquela mulher de uma prisão de traumas. Tirando aquela mulher de uma prisão de vergonha. E trazendo aquela mulher à liberdade. Dizendo para ela, olha só, você vai deixar de ser uma pessoa anônima para ser filha do Deus Todo-Poderoso, porque o Pai está procurando pessoas como você, verdadeiros adoradores. Não somos mais anônimos, mas somos adoradores, porque adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Por isso que nossa adoração é verdadeira. Ela sobe como incenso suave ao trono da graça. É esse que... E aquela mulher conhecia a história. Aquela mulher conhecia sobre o Messias, porque ela pergunta a ele se é ele o Messias ou o que há de vir. E ele responde, eu sou. Ela conhecia. Ela conhecia a promessa. Ela cria na promessa. Não deixe de crer naquilo que Deus te prometeu. A promessa vai chegar. O Messias era a promessa e chegou. A promessa vai chegar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Levanta a tua cabeça e diz que está demorando, mas eu creio que vai chegar. A promessa vai chegar. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas a promessa vai chegar. E essas circunstâncias indicam seu desejo de evitar a vergonha daquela mulher de frequentar aquele poço. No entanto, Jesus procurou um momento específico para fazer uma mudança específica na vida daquela mulher. O Senhor quer fazer mudanças específicas na nossa vida. E Ele está sempre marcando encontro conosco. E muitas vezes a gente esquece de ir ao encontro dele. Só que a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada dia. Tem encontro com Deus hoje. Tem encontro com Deus no domingo na escola bíblica dominical. Tem encontro com Deus durante o culto de domingo. Tem encontro com Deus às terças-feiras. Tem encontro com Deus na segunda, na live de oração. Na quarta, na live de oração. Na sexta, da live de oração. No sábado do jejum. Quando você está na igreja em comunhão. Quando você está na sua casa orando. Quando você está lendo a Bíblia na sua casa. Quando você senta para conversar com o teu Deus, com o teu Pai. Tem encontro com Ele todo dia. E Ele está sempre disponível a nos ouvir. Jesus jamais vai negar te ouvir. Olha que lindo. Ele jamais vai negar te ouvir. Porque Ele nos ama. A Bíblia vai dizer, João, vamos ver lá. João, capítulo 4, de 13 a 14. João 4, de 13 a 14. Jesus respondeu, quem bebe água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia. Lê o 4:10 para mim também, por favor. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se você soubesse que presente Deus tem para você. E isso
me chamou muito a atenção, porque Deus tem presente pra gente. Todo dia. Só o fato da gente acordar e poder contemplar o dia já é um presente de Deus. Quantas pessoas nunca viram a luz do sol? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito a contemplar, né? Contemplar. Tava pensando nisso agora, aí agora nessa questão da contemplar o que está ao nosso redor, o que vamos dizer assim, bastante... É profundo. Isso, exatamente. É profundo. Sabe, Deus nos dá família, Deus nos dá casa, Deus nos dá alimento, Deus nos dá amor, Deus nos dá carinho. E às vezes a gente murmura tanto. Murmura porque a água não tá bem gelada, murmura porque a geladeira não tá funcionando bem, murmura, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Ovo de novo? Tá intrínseco em nós essa murmuração. E nós esquecemos muitas vezes de contemplar o presente de Deus. De contemplar o presente de Deus porque eu tenho um teto. Porque eu tenho uma cama. Porque eu tenho uma família. Porque eu tenho pessoas que me amam. Porque eu tenho uma igreja. Porque eu tenho um pastor, porque eu tenho uma pastora que cuida da gente, porque eu tenho irmãos em Cristo que não me olham com preconceitos, mas me aceitam com os meus defeitos e com as minhas virtudes. Contemplar porque os meus olhos se abriram e eu consigo ver o dia. Muitas pessoas, queridos, são tão felizes e nunca viram a luz do sol. Agradecer porque eu posso caminhar. Eu sinto as minhas pernas. Eu sinto meus pés. As minhas mãos funcionam. Presente de Deus. E muitas vezes a gente fica, meu Deus, será que Deus não me ouve? Deus te ouve, querido, sempre. E Ele te ama tanto que Ele te dá a bênção de você todos os dias poder contemplar a sua glória. Contemplar a sua glória. Às vezes a gente no dia a dia, no correr do dia, com a nossa rotina, com a nossa dinâmica, trabalho, casa, cuidar da família, compromissos, preocupações, problemas, a gente esquece de contemplar. E aí quando vem a dificuldade, a gente primeiro se assusta, mas fica esperando o agir de Deus, e a gente esquece que também antes da dificuldade chegar, o agir já chegou há muito tempo. Deus vai nos preparando. E aí depois do presente ele fala, se tu soubesses que ele te fala, você me pediria de beber. Ela estava frente a frente com Deus. Ela frente a frente com Deus. Quantas vezes Deus já esteve frente a frente conosco e a gente não reconheceu? Como assim, Paty? Deus frente a frente conosco? Quantas vezes Deus esteve frente a frente conosco e nós não reconhecemos? Quando você pega a Bíblia, Ele está frente a frente contigo. Quando você vai para o seu quarto orar e você começa a conversar e aquele quebrantamento começa a te tomar. E você começa a conversar com Deus e começa a sentir o refrigério, começa a sentir a graça, começa a sentir a unção. Ele está frente a frente contigo e a gente ainda não discerniu isso. Quando as coisas começam a fluir na nossa vida e a sua casa se enche de paz e as pessoas chegam e falam, gente, que paz que tem nesse lar, como esse lar é diferente. Eu sinto uma paz quando você chega, Deus está frente a frente com a gente ainda não viu isso. Quantas vezes no nosso trabalho Ele está frente a frente conosco, a gente ainda não percebeu, nos dando livramentos, nos enchendo de sabedoria e de graça dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia.
abençoando nossa mente, Ele frente a frente conosco, e muitas vezes a gente não vê isso, como aquela mulher, aquela samaritana, diante do Messias, frente a frente com o Messias, ela não estava vendo que era o Messias, e muitas vezes o nosso Deus, o grande eu sou, está na nossa frente, está conversando com a gente, está dizendo, ei, para um pouco, eu estou aqui, eu sou o teu socorro, eu já estou liberando a graça, eu já estou liberando o livramento, eu já estou liberando a unção, eu já estou liberando o escape, eu já estou dando a resposta, eu estou frente a frente contigo, nesse louvor que está sendo entoado no culto, na abertura do culto, eu estou frente a frente, nessa oração de intercessão, eu estou frente a frente, nessa mensagem que o meu ungido está dando aqui, nessa pregação, eu estou frente a frente contigo, sou eu que estou falando contigo neste dia, e a gente não vê. Muitas vezes a gente está igual a mulher do poço. Jesus está na nossa frente, a gente não vê. Mas hoje a gente está vendo. Hoje a gente está vendo. Porque é um presente de Deus. A gente não precisa mais de mediadores, como era feito lá no Antigo Testamento, para fazer o sacrifício e levá-lo até Deus. Hoje, Ele habita dentro, o Emanuel, o Deus conosco. Ele habita aqui dentro. Aí Ele falou, eu vou para o Pai. Quando Ele ressuscitou, Ele falou algo, dentre muitas coisas magníficas, Ele chegou para os discípulos e falou, eu vou para o meu Pai. E soprou neles o Espírito Santo. Mas não vos deixarei órfãos. Eu vos dou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por vós, com gemidos inexprimíveis. E aí o véu do templo se rasga. E vós hoje, diz a palavra, tendes livre acesso. Achegai-vos, pois, com ousadia ao trono da glória. Antes ele falava pelos pais e pelos profetas. Hoje ele fala diretamente conosco. O Deus conosco em nós. E isso é presente de Deus. E quantas vezes a gente esquece desse presente maravilhoso. Um Deus puro, santo, imutável, que habita num corpo impuro. Já parou para pensar nisso, amor? Um Deus puro que morreu e ressuscitou para habitar dentro de corpos impuros. Sim. Para a qual nos dá a graça de conversar com Ele todos os dias. Porque se Deus não tivesse feito isso, hoje a gente não teria livre acesso ao trono da graça. Porque foi por meio dele. Sempre foi sobre ele. E isso é lindo. A paz, Dani. E isso é lindo. Oi, tia Lídia. Que Deus abençoe a história também, tia Lídia. Um Deus puro. Aqui, Deus puro, falando com a mulher samaritana e dizendo para ela, eu sou a fonte, eu sou a água que quero habitar dentro de você, dentro desse corpo impuro, dentro desse corpo cheio de vergonha, eu quero habitar para te dar dupla honra. É o momento da igreja. E aí, quando ela fala essa verdade, começa a jorrar, eu creio que quando ela falou essa verdade, Jesus conversou isso com ela, o jugo foi despedaçado. Sim, Isaías. Sabe? Quebrou o jugo. Porque a verdade liberta. Não fica aquela angústia de vão descobrir o meu segredo. A verdade é libertadora. Eu não tenho mais vergonha, porque o
o meu jugo foi quebrado. E aí a gente vai finalizar aqui. Chocada com a verdade de suas palavras e a exposição do seu próprio pecado, os olhos daquela mulher começam a se abrir para a verdade e ela consegue ver quem é aquele homem. Por meio dessa declaração, ele mostra que a sua palavra é verdadeira. E finalmente ela vê, é o Messias. Esse Deus Todo-Poderoso que falou aqui com essa mulher é o mesmo Deus que fala conosco hoje todos os dias. É Ele. E ela pode falar, é o Messias por quem nós tanto esperávamos. É o Messias por quem nós tanto ansiávamos. É o Messias pelo qual Moisés falou. É o Messias pelo qual Isaías falou. É o Messias pelo qual Ezequiel falou. É o Messias pelo qual Zacarias falou. É meu Messias pelo qual Oséias falou. Porque ele foi sendo falado em todos os profetas. É o Messias, é o Messias, é o Messias. E ele chegou, ele está diante de mim. Querido, reconheça o poder de Deus na sua vida e glorifica Ele. Reconheça o Deus santo e puro na sua vida, agindo todos os dias, e glorifica Ele, agradece a Ele. Porque enquanto os profetas só anunciavam, nós estamos desfrutando do cumprimento da promessa. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ver lá, verso 24 a 26. 24 a 26. Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Meu Deus, sou eu aquele que fala com você. O Messias, o ungido de Deus. O Messias, o Salvador, o ungido. Depois que você tiver com calma, pesquise lá. Uma das traduções também era o ungido. Aquele que a gente ansiou por tantas gerações. Aquele por que nossos pais morreram. Aquele pelo qual Ana estava no templo. Quando chega Maria e José, ainda tinha um outro ancião junto de Ana no templo também. E ele levanta o bebê e diz, Deus, agora pode levar o teu ungido, porque eu já contemplei a promessa. Querido, a promessa vai se cumprir. Eu creio que essa imersão hoje foi para a gente refletir sobre isso. O presente de Deus na nossa vida. O acolhimento de Deus conosco. O carinho de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco. E aí, a gente vê lá em João, vamos ver mais uma vez João 4, de 5 a 7. A gente já leu essa passagem, né? João 4, de 5 a 7. A gente leu até o 6, a gente não leu o 7. Lê o 7, por favor. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Eu pedi para o Cadu ler essa passagem porque eu anotei uma coisa muito especial aqui. Jesus disse, por favor. Foi educado. Que educação. Ele não disse, você pode me dar água? Ele não disse, um copo d'água aí. Ele não foi pidão, pronto. Pronto, falei. Ele chegou e disse, por favor. Ele pediu por gentileza. Um copo d'água. E, em outras palavras, Jesus continua pedindo muitas vezes a gente
por favor. Sabe como? Achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Me busca. Ele fala, me busca durante a madrugada. Vem conversar comigo. Vem falar comigo os seus problemas. Ele pede para a gente ter intimidade com ele. Que Deus carinhoso é esse? Que nível de amor é esse para conosco? E muitas vezes, nós homens, na nossa pequenez, nos achamos no direito de dar ordem para Deus. Deus, tu não está me ouvindo? Deus, tu não está me vendo? Pois é. Aí, ó. Querido, Quer dar que ordem? Deus é esse que chega para uma mulher samaritana e diz, por favor, você pode me dar um copo d'água? Jesus não gosta de autoritarismo. Por favor, você pode me dar um copo d'água? Que carinho é esse? Jesus E às vezes a gente esquece desse carinho com os nossos irmãos. A gente esquece desse carinho dentro da nossa casa. Um acolhimento. Um contemplar. Um tratamento, sabe, de... Eu vou tentar. Talvez eu não possa fazer agora, mas eu vou tentar. Talvez eu não consiga nesse momento. Ou então, você está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar em oração. É o que a gente falou antes. O Deus puro, habitando dentro de um corpo nosso, que é impuro. Mas ele habita com tanto amor que ele diz o seguinte: eu torno vocês santos, assim como eu sou. Ele nos iguala. E às vezes nós, como igreja que somos, criamos tantos preconceitos em nosso próprio meio, quando Jesus disse que todos somos filhos, amados de Deus. Significa o quê? Somos iguais, independente de cor, Amém. Independente de raça, independente de nível social. Somos todos um, porque a igreja vai subir e a igreja é uma só. Eu, você e todos somos iguais, temos o mesmo valor diante de Deus, o mesmo valor para aquele que está lavando o banheiro, para Deus é o mesmo valor que aquele que está em cima do púlpito pregando, para Deus somos todos iguais, e é isso que nos une. Sermos diferentes, mas sermos iguais diante de Deus, isso é que nos une, e é isso que faz com que a igreja seja linda. Porque existe um sangue que foi remido na cruz do Calvário, que fez com que nós fôssemos unidos em Cristo Jesus. Porque quando o Maranata, a hora vem, quando ele subir naquele monte lá em Israel, como descreve o livro de Apocalipse, não vai ter placa de igreja, mas vai subir todo mundo junto. O preto, o branco, o mameluco, o índio, o angolano, o brasileiro, o goiano, o australiano, o canadense, vai todo mundo subir junto. Porque o céu é para todos. O céu não é para alguns. Para todos aqueles que aceitam Jesus verdadeiramente e deixam ele entrar aqui, ó, e tomar conta do seu ser. Isso é presente de Deus. Você está vendo como desencadeia vários presentes que Deus dá pra gente, como ele chegou para aquela mulher, se tu soubesses quem te fala. Quantas vezes Jesus falou, se tu soubesses que essa prova que você está passando, você nunca passou sozinho. Se tu soubesse que eu sempre tive do teu lado. Se tu soubesse que eu sempre tive aqui. Se você soubesse que eu nunca deixei que essa lágrima que você está vertendo agora ela fosse vertida sozinha.
Se você soubesse que eu nunca deixei de ouvir o teu clamor e as tuas orações. Se tu soubesses, meu filho e minha filha, que eu sempre estive do teu lado. E quando você dormia, eu estava ali velando teu sono. Porque eu não durmo. Se tu soubesses o quanto eu te amo, tu hoje estava sorrindo e glorificando meu nome. É muito amor de Deus. É muita graça de Deus. É muito carinho de Deus. E aí o final da história você já conhece. E eu vou te deixar com esse pontinho de interrogação, porque aí eu vou pedir mais uma oportunidade para a gente fechar essa história depois. Numa nova oportunidade de uma imersão. Mas que até aqui o Senhor tenha falado contigo. Que até aqui o Senhor tenha conversado com você e ter... Hoje foi o teu dia de chegar ao poço. E Ele está te oferecendo a água. Ele está dizendo, Dani, se tu soubesses quem te fala. E ao contrário daquela mulher samaritana, você vai dizer, eu sei, Senhor, porque eu te conheço, porque tu habita dentro de mim. Ele pode estar dizendo hoje, Lídia, tu soubesses quem te fala, e a tia Lídia vai responder, eu sei, Senhor, porque eu te conheço, tu estás dentro de mim. Ele vai dizer hoje para dona Lúcia, se tu soubesses quem te fala, e a Lúcia vai dizer, eu sei, Senhor, porque tu estás dentro de mim. Essa voz eu conheço, é do ungido que eu tanto esperei. É aquele que nunca me deixa chorar sozinha. É aquele que nunca deixou de ouvir um clamor meu. É aquele que trabalha no silêncio, onde todos acham que ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando. E que quando me pergunta onde está teu Deus, eu posso dizer, ele está no lugar que ele sempre esteve. No controle de tudo. Sim. Porque ele é Deus. Que Deus continue falando contigo, querido. Que Deus continue enchendo a tua vida de graça, de glória, de unção e de poder. Vamos orar nessa hora? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu quero agradecer também esse momento. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu carinho. Muito obrigada pelo seu amor. Coloca aqui agora os seus pedidos de oração. Todos os seus pedidos de oração, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar orando enquanto eu vou agradecendo a Deus pela sua vida, seu pedido, sua contribuição, agradecendo a Deus pelo seu dízimo, pela sua oferta. Dízimos e ofertas são culto a Deus. Então a gente está sempre, a cada mês a gente está com uma luta, né? Com propósito. E vai encerrar o ano de 2024 e vai entrar 2025. A gente vai continuar nesse propósito e nessa luta. E graças a Deus por isso. E é com a tua bênção, com o teu carinho. Os dados bancários da nossa igreja estão aí. A gente vai estar orando pela sua oferta, pelo seu dízimo, pela sua contribuição, pela sua dispensa, para o Senhor trazer o socorro. E o Deus que tem dado o socorro, que o socorro permaneça. Que o Senhor faça frutificar a tua semente, que o Senhor faça prosperar a tua semente, que o Senhor faça sempre engrandecer a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Os dados bancários da nossa igreja já estão aí e a gente vai estar orando, agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse período dessa imersão. Muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós também estávamos diante daquele poço. Quantas vezes estivemos em situação de vergonha. Quantas vezes estivemos preocupados. Quantas vezes estivemos desesperados. E tu chegou junto ao poço, onde só existíamos nós e tu, Deus. E começou a conversar conosco. Muito obrigada por ter o nosso socorro bem presente. Muito obrigada por nos ouvir, por nos acolher, por nos acalentar e nos envolver com o teu amor. Pai, colocamos diante de ti todos os pedidos de oração, todas as súplicas neste momento,
Passa em revista e vai atendendo o clamor da tua igreja. Visita agora a tua igreja, visita os teus pastores. Visita a família do pastor Tadeu nesse momento. Visita a pastora Liliane. Visita seus filhos, ó Pai. Vai visitando o teu ungido, meu Pai. Visita também, Senhor, o rol de membros da nossa igreja. Vai visitando a cada um nesse momento. Vai visitando cada departamento. Vai visitando aqueles que se acham enfermos, meu Senhor. Passa agora em revista o teu povo. Vai visitando também, Senhor, aqueles que estão em clamor, clamando agora, pedindo ajuda, pedindo um livramento. Visita os lares, visita as famílias, visita os corações agora, Pai. Tira toda mágoa, tira todo trauma, Senhor, tira todo ódio, tira toda raiva, tira todo rancor, meu Pai. Vai limpando agora em nome de Jesus. Pai, que o seu nome seja glorificado e sempre exaltado, adorado para sempre seja o teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua obra, pelo teu agir, por poder contemplar o dia e os teus presentes para conosco. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Que Deus, eu tenho que dar aqui os avisos, só um momentinho. A pastora deu aqui, ó, os avisos para eu poder passar para vocês. Deixa eu passar aqui os avisos rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Avisos da pastora. Oh, meu Deus, eu já me perdi aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu achar rápido. Achei. Ó, sexta-feira, amanhã, às 22 horas, live de oração através do Instagram. Não esqueça, sexta-feira, amanhã. Culto domingo pela manhã. Esse domingo o culto é às 9h30 da manhã. Não se esqueça, domingo, culto agora às 9h30 da manhã. Dia 30/11, dia de ação de graça, às 17 horas, com a presença do pastor Alexandre Pilar, da igreja Cartas Vivas. Então, dia 30/11, às 17 horas, dia de ações de graça, com o pastor Alexandre Pilar, da igreja Cartas Vivas. Domingo agora, 9h30, culto de domingo. E sexta-feira, 22 horas, tá? Live de oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora, tá? Que o Senhor continue te guardando, te abençoando. E que o Senhor continue falando contigo e complemente essa mensagem em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Até logo.